Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Vinícius. Nesse vídeo estarei explicando as 26 questões da avaliação diagnóstica de retorno do nono ano. Aqui na questão 1, Isabela tem uma folha de papel retangular com as dimensões apresentadas no desenho abaixo, 24 por 18. Ela traçou nessa folha a mediatriz do segmento da reta que representa o maior lado dessa folha, então no caso aqui 24. Mediatriz é uma reta perpendicular, né, de 90 graus, que passa pelo ponto médio, ou seja, dividindo em duas partes iguais. Se era 24, aqui vai ser 12 e aqui vai ser 12. Em seguida, cortou o papel em cima da mediatriz traçada, obtendo pedaços de papel menores e iguais. Quais são as dimensões dos pedaços de papel obtidos por Isabela? Então você vai pegar só um pedaço aqui, né? Aqui vai ser 12, o outro lado continua o mesmo, daí você já acha a sua opção correta. Na questão 2, Marcos ele é jogador de basquete e nas 5 últimas partidas de um campeonato marcou as pontuações apresentadas aqui abaixo. Qual foi a média de pontos realizado por Marcos nessas 5 partidas? Aqui o que você precisa fazer é pegar os valores 28, 24, 33, 26 e 24. Você vai somar tudo isso, dividir por 5, porque foram 5 partidas. Isso você vai calcular a média. Daí você vai encontrar a resposta correta de pontos que Marcos fez. Na questão 3, Gláucia possui 3 pulseiras, 4 pares de brincos e 2 cordões. Ela vai escolher um conjunto formado por uma pulseira, um par de brinco e um cordão para usar no casamento da irmã. Quantos conjuntos diferentes Gláucia pode formar utilizando essas pulseiras, brincos e cordões? Então você vai pegar as 3 pulseiras, multiplicar por 4 pares de brincos e 2 cordões. Você faz aqui a multiplicação e encontra a sua resposta correta. Na questão 4, durante a resolução de um exercício, Dulce se deparou com o desenho dos triângulos, como vocês podem ver aqui, dentro de um quadrilátero, né? Ela tirou 4 conclusões sobre esse quadrilátero, formado pela justaposição dos triângulos apresentados. Observe as conclusões de Dulce. Primeiro, ela disse que as diagonais S, R e TP do quadrilátero encontram-se no ponto médio. Você analisa e vê se está no ponto médio. O ângulo interno P, este ângulo aqui, mede 60 graus. Ele está falando que esse ângulo todo aqui mede 60 graus. Daí você analisa se mede 60 ou não. Os segmentos SR e TP possuem medidas diferentes. Ele está falando que esse segmento SR e o TP são diferentes. E os lados PS e PR são congruentes, ou seja, esse lado e esse lado têm o mesmo valor. Depois de esclarecer suas dúvidas com o professor, ela apagou 3 dessas conclusões que estavam erradas e apenas uma restou no seu caderno. Qual dessas conclusões restou no caderno de Dulce depois de ela tirar as dúvidas? Ou seja, qual conclusão que está correta? Daí você analisa uma por uma e marca a sua opção correta. Na questão 5, observe a equação linear de primeiro grau apresentada abaixo. X mais 2y igual a zero. Essa equação está graficamente representada em... Se você lembrar de umas aulas passadas, para ser uma equação linear, o seu gráfico precisa ser uma reta, né? Então você pode analisar com calma ali as opções que você já vai encontrar a sua resposta. Na questão 6, 4 amigos pegaram 3 gravetos, cada um com a finalidade de montar um triângulo com esses gravetos. Observe no quadro abaixo as medidas dos gravetos que cada um desses amigos pegou. Então aqui nós temos o Arthur, o Jonas, o Marcos e o Vinícius. Qual desses amigos consegue montar um triângulo usando os gravetos que coletou? Aqui nós estamos trabalhando a existência de triângulo. Para um triângulo existir, um lado, ou seja, o maior lado, não pode ser maior que a soma dos outros dois. Por exemplo, o maior lado aqui é 50, então 20 com 20, 40. Então o Arthur não pode montar um triângulo. Por quê? Porque um lado é maior que os outros dois, né? Então se você pegar 20 mais 20, isso dá 40. Como 50 é maior que 40, então o Arthur não consegue montar esse triângulo. Você precisa analisar os outros três e assinalar a resposta correta. Na questão 7, Carmelita está em um restaurante italiano e para montar uma macarronada para o seu jantar, ela deve escolher um tipo de queijo, um tipo de massa e um tipo de molho. Esse restaurante disponibiliza 2 opções de queijo, 5 opções de massa e 4 opções de molho. Quantas possibilidades diferentes de macarronada podem ser montadas por Carmelita com as opções disponibilizadas por esse restaurante?
Então aqui basta você fazer esta multiplicação aqui e você vai encontrar a opção correta. Na questão 8, Lucas aplicou mensalmente parte de seu salário em uma caderneta de poupança. Ao longo de 7 meses, ele aplicou os seguintes valores mensais, como vocês podem analisar aqui. Qual foi o valor mediano das aplicações feitas por Lucas ao longo desses 7 meses? O que você precisa fazer é colocar os valores em ordem. Eu organizei aqui os valores em ordem, então como vocês veem aqui, a pergunta é qual foi o valor mediano, ou seja, quem é a mediana? A mediana é aquele valor central, o valor que está no meio desses dados. Então você dá uma analisada aqui e responde a opção correta. Questão 9. Para calcular a medida do perímetro de um polígono, que tem 3 lados medindo P e 2 lados medindo Q, Clarice utilizou a expressão algébrica no 4, 3P mais 2Q. Quantos metros tem a medida do perímetro desse polígono quando P é igual a 3 metros e Q é igual a 5 metros? Então aqui o que nós precisamos fazer é no lugar do P, você vai colocar 3, então fica 3 vezes 3. E no lugar do Q, você vai colocar 5, então fica 2 vezes 5. Multiplica aqui, multiplica, depois soma que você encontra a sua solução. Na questão 10, observe a figura colorida de cinza na malha quadriculada e essa figura foi refletida em relação à reta R, e em seguida rotacionada a 90 graus no sentido anti-horário. O resultado dessa transformação está representado em... Quando ela foi refletida em relação à reta R, então ela veio parar nesse pedaço aqui. Ela rotacionou 90 graus no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, você vem para cá, né? Então você precisa analisar a figura, analisar as suas opções. Essa questão é muito mais visível, então você consegue resolvê-la. Na questão 11, Júlio está fazendo um projeto para transformar uma sala em 2 escritórios. Para isso, ele vai instalar uma divisória e uma nova porta nessa sala. A nova porta está aqui com essa divisória. A figura abaixo apresenta um esboço desse projeto, no qual estão indicados um ângulo interno, que seria 144 graus, e o segmento tracejado, que representa a bissetriz desse ângulo. Então, esse total é 144 e aqui temos a bissetriz. Júlio irá instalar uma divisória no local representado por esse segmento tracejado, e com isso o ângulo máximo de abertura da nova porta ficará limitada à bissetriz do ângulo destacado de cinza. Qual será a medida do ângulo máximo de abertura dessa nova porta? Então, o ângulo aqui em questão era 144 graus. Como tem uma bissetriz, bissetriz divide o ângulo exatamente ao meio. Então, basta você dividir o ângulo ao meio que você encontra a sua resposta. Na questão 12, Pablo ele é cliente de um banco e precisa criar uma senha para o seu cartão de débito. Essa senha será um número composto por 4 algarismos. Então, imagina aqui, 2, 3, 4 algarismos. Podem ser repetidos, então posso repetir todos os números. Pablo decidiu estruturar sua senha de maneira que ela seja um número par. Qual é a quantidade de senhas que podem ser criadas utilizando a estrutura definida por Pablo? Então, como eu posso repetir todos os números, a minha única preocupação é esse último número aqui. Ele quer que seja um número par. Então, aqui pode ficar o 2, 4, o 6, o 8 ou o 0. A partir disso, aqui pode repetir qualquer número. Então, basta você fazer uma multiplicação, né? De 0 a 9, nós temos 10 números. Então, aqui pode ficar 10, aqui pode ficar 10, aqui pode ficar os 10, e aqui tem que ficar apenas 5. Faz a multiplicação aqui que você encontra a sua resposta. Na questão 13, um desenvolvedor de sites na internet registrou a quantidade de acessos a um site recém-inaugurado durante os 5 primeiros dias de funcionamento. Nós temos aqui 205, 220, 215, 220 e 280 acessos. Com esses dados, ele vai determinar a moda dessa distribuição e fará um estudo para analisar os conteúdos publicados. Qual é a moda da distribuição das quantidades de acesso a esse site recém-inaugurado nesses 5 dias? Lembrando que moda é um valor de tendência central e moda nada mais é do que aquele valor que mais se repete. Na questão 14, a área de retângulos com certas características é dada pela expressão L² mais 10E, e L é a medida do lado menor desse retângulo. Mário comprou um terreno plano retangular, cujo formato possui essa característica, e a medida do menor lado desse retângulo é 20 metros, então L igual a 20. Qual é a medida de área em metros quadrados do terreno comprado por Mário? Então, no lugar do L, você vai colocar 20, vai elevar ao quadrado,
vai pegar o 10 e multiplicar por 20, faz a conta aqui, a potência, soma aqui com essa multiplicação e você encontra a opção desejada. Questão 15. Roger observou no seu livro de geometria o desenho do losango HIJK, como vocês veem aqui na malha. Ele notou que, pela definição do losango, os triângulos eles são congruentes, e assim chegou a 4 conclusões. O segmento HL e LI são congruentes, essa é uma conclusão que ele chegou. Os segmentos KI e HJ são perpendiculares, né? Ou seja, formam 90 graus entre si. HIJK também é um quadrado, então ele está falando que esse HIJK, que esse losango também é um quadrado, e os dois triângulos são congruentes, HIJ e HIK. Daí vocês dão uma analisada ali. Das conclusões apresentadas, apenas uma foi validada como correta. Qual conclusão foi validada? Então a gente comentou aqui algumas, dá uma analisada com calma que é bem tranquilo você encontrar a afirmação correta. Questão 16. Carla produz bombons e os vende por R$3 cada. Certo dia ela saiu para vendê-los levando R$24 em moedas, para utilizar de troco. Após vender todos os bombons que levou, ela verificou que a quantia total arrecadada dessas vendas e a que levou para troco totalizaram R$270. Carla não gastou nenhum dinheiro enquanto vendia seus bombons. Quantos bombons Carla vendeu? Então, 270 era a quantia total que ela tinha. Como ela levou R$24 para troco, então ela vai tirar aqui os R$24. Isso aqui vai dar R$246. Como ela vende cada bombom por R$3, você tem que pegar os 246, sem o troco aqui, e dividir por 3. Daí você vai encontrar a opção correta, a quantidade de bombons que Carla vendeu. Aqui na questão 17, Rosa comprou um terreno retangular que mede 8 metros por 12 metros de fundo. Qual é a medida da área desse terreno? Então, como se trata de um retângulo, você precisa pegar o 12, multiplicar por 8, né, a base vezes a altura, e você vai encontrar a sua resposta em metros quadrados. Na questão 18, observe a operação no quadro abaixo. Qual é o resultado dessa operação? Então aqui eu devo 36 e devo 28. Você pode somar esses dois valores e preservar o sinal negativo, né? Porque eu devo um tanto e vou dever mais outro tanto. Então soma e você encontra a sua resposta negativa. Na questão 19, Ana está participando de um programa de televisão e, para poder disputar uma prova que vale um tipo de liderança, precisa sortear uma bola branca em uma urna. Retirar uma bola vermelha impediria a participação na prova. No momento que ela for retirar uma bola, havia nessa urna 14 bolas, sendo 6 bolas brancas e 8 vermelhas. Qual é a fração que representa as possibilidades de Ana retirar uma bola branca em relação ao total de possibilidade desse sorteio? Nós temos aqui o total de 14 bolas, 6 são brancas e você vai encontrar a fração que representa a possibilidade de Ana retirar uma bola branca em relação ao total. Na questão 20, nós temos aqui o wrap sling, são faixas retangulares feitas de tecido e utilizadas para o transporte de bebês. Plínio ele comprou um tecido de 2,4 metros de largura para confeccionar 4 dessas faixas. Para isso, ele cortou esse tecido em 4 faixas retangulares de mesmo tamanho, mantendo a mesma medida de comprimento igual ao do tecido. A medida máxima da largura em metros de cada uma dessas faixas é... Então, 2,4 de largura, você vai dividir isso aqui por 4, que vai ser dividido em 4 faixas, você vai encontrar a sua opção correta. 2,4 divide por 4 que você acha a opção. Questão 21. Em um sorteio, foram distribuídos números para os participantes de maneira que, inicialmente, a probabilidade de um número sorteado ser menor do que 100 é 3/4. Qual é a probabilidade inicial de se obter nesse sorteio um número maior ou igual a 100? Se eu tenho 3/4, você precisa ver quantos que sobra, quantos que vai me faltar para eu dar um inteiro, para eu chegar no 4/4. Daí você vai encontrar a opção 3/4 para 4/4, está faltando quantos quartos? Daí você analisa a opção e responde corretamente. Questão 22. Clara produz um determinado tipo de bolo e o vende por R$45. Devido ao aumento de preço de alguns ingredientes utilizados nesse bolo, Clara terá que aumentar seu preço em 20%. Qual será o preço desse bolo após esse aumento? Ela vendia por R$45, você multiplica aqui por 20
Você vai encontrar aqui o aumento, 10, 4,5, 20, isso dá R$ 9,00, e soma 45 mais R$ 9,00, que você encontra a solução correta. Na questão 23, considere o triângulo KLM, apresentado abaixo, no qual foram indicadas as medidas de seus lados e seus ângulos internos. Um triângulo congruente a esse triângulo está representado em... Lembrando que para ser congruente, ele precisa ter o mesmo ângulo e lados proporcionais. Então, se você olhar as opções, tem apenas uma opção que os ângulos são iguais e os lados também. Então, analise ali com calma que você vai encontrar a sua solução. Questão 24. Ivan verificou que uma determinada máquina copiadora ela gastou 4 minutos para fazer 62 cópias. Ele utilizou essa máquina com as mesmas configurações anteriores e fez mais 186 cópias dessa mesma atividade sem interrompê-la. Quanto tempo essa máquina copiadora gastou para fazer as 186 cópias da atividade de Ivan? Então, se 4 minutos consegue fazer 62 cópias, 186 cópias vão ser feitas em X minutos. Você pode fazer aqui uma regra de 3, né? Multiplica 62 por X, 186 por 4, multiplica isso, divide por 62 e você vai encontrar quanto tempo a máquina do Ivan levou para copiar. Questão 25. A Lana irá se mudar e contratou um caminhão-baú para fazer o transporte da mudança. Aqui tem o desenho, está representado as dimensões 2, 5 e 3, as 3 dimensões. De acordo com esse desenho, a quantidade máxima de caixas que a Lana poderá levar em uma viagem nesse caminhão é... A caixa tem lado 1, é um cubo aqui, né? Então, primeiro você multiplica 2 por 5 e por 3, pega esse valor e divide aqui por 1, né? Porque 1 ao cubo, isso vai dar 1. Ou seja, só você multiplica isso que você já encontra a sua resposta correta. E aqui, para terminar, na última questão, na questão 26, observe a reta numérica abaixo. Essa reta está dividida em partes iguais. Então, aqui eu tenho 1 quinto, 16 quintos. O ponto P nessa reta representa qual número racional? Se dividirmos aqui as frações, 1 quinto dá 0,2, 16 quintos 3,2. 0,2 até 3,2, então cada casa aqui aumenta uma unidade. Como eu quero saber aqui no P, então eu vou aumentar uma unidade mais uma unidade. Ou eu posso pegar 1 quinto e aumentar mais 5 quintos, que seria 1 mais 5 quintos. Eu posso somar isso e vou encontrar a minha solução correta. Bom, então espero ter ajudado de alguma forma com as dicas, com as explicações. Continue ligado no canal. Até a próxima e tchau!